A gente recebe agora o Sérgio Mastrangelo, que é chefe do agro da Ativa Investimentos, chegando aqui na BMC News. Muito bom dia para você, Sérgio. Seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo certo, ótimo. Sérgio, tem vários assuntos aqui para a gente repercutir, mas primeiro, trazendo aqui, queria entender a sua visão. Essa crise bancária, no primeiro dia, quando a gente começou a ver toda essa movimentação, a gente viu uma grande queda ali, principalmente no petróleo, mostrando uma grande preocupação sobre o desenrolar, vamos dizer assim, dos próximos passos da crise, mas até agora, parece que não demonstrou ainda mais sinais de enfraquecimento na demanda por combustíveis, principalmente nas principais economias do mundo. Mas eu queria entender a sua visão. Você acredita, que essa questão toda ela ainda tem mais potencial de danificar, de repente, as perspectivas de crescimento de oferta, ou parece ser aí algo realmente pontual que já começa a trazer sinalizações de que estaria resolvido? A gente até está vendo o petróleo subindo hoje, por sinal. De fato. O que aconteceu na semana passada, principalmente na sexta-feira, quando começou toda essa questão da crise, 2 bancos americanos, no final de semana, um banco suíço, muito relevante, existe sim uma preocupação de que isso é um contágio, um problema, digamos assim, um congelamento do crédito e com um impacto muito significativo na atividade. O petróleo está respondendo a isso, hoje de fato tem uma recuperação, mas foi uma queda muito forte. O petróleo hoje, pelo lado da demanda, ele trabalha com 2 aspectos. Uma é a retomada chinesa, que de fato ela começou ali já no final do ano e foi se intensificando agora ao longo do primeiro trimestre, mas ainda não é nada muito significativo. Entre emergentes você tem 2 grandes consumidores, que é a China e a Índia. A Índia está mostrando um certo aumento, a China agora tem alguns dados que não estão muito legais, principalmente a questão da mobilidade. Esperava-se aí que ia ter mais viagens internacionais, um comportamento bem típico de fim de pandemia, de todo mundo querendo viajar, sair, e os dados não estão mostrando isso. Então, existe um lado muito positivo para emergente de retomada de consumo e uma preocupação que se intensificou pelo lado da demanda em países envolvidos, aí, falando basicamente Estados Unidos e Europa. E realmente teve esse aumento de preocupação, pesando muito. Mercado de petróleo, a gente pode dizer que até o meio do ano passado era muito mais uma questão de oferta. Teve a invasão russa à Ucrânia, impactou, teve todo o processo de embargo também, de restrição do petróleo russo. Só que do segundo semestre para frente a gente começou a olhar um pouco mais a demanda. A demanda realmente preocupa. Inclusive, Sérgio, a gente tem observado aí uma alta considerável nos estoques de petróleo lá da Rússia, de acordo principalmente com gráficos da Bloomberg, A gente tem até o gráfico para sinalizar, para mostrar, exatamente isso. A gente sabe que a Rússia tem aí um escoamento, tem escoado principalmente parte dessa produção para a Índia e para a China. Até estamos tratando, falando mais sobre essa visita de Xi Jinping agora, exatamente, acontecendo lá na Rússia, por várias questões, inclusive comerciais. Esse ritmo, você acredita que mais esse ritmo de compras, ele tem dado sinais de um enfraquecimento? A Rússia sempre foi um grande exportador, infraestrutura ali de tancagem ainda é baixa. Essa visita específica, de Xi Jinping e Putin, ela pode estabelecer novos acordos comerciais, de repente, principalmente em relação a commodity, principalmente em relação ao petróleo russo? Sim, a Rússia, a gente pode dizer que ela virou, ela fez uma guinada, Ela olhava sempre muito para a Europa e ela teve que olhar para os seus vizinhos do outro lado, Então, de fato, teve, e isso tem beneficiado bastante, principalmente porque você está trabalhando com um petróleo com preço descontado, Mas, assim, olhando agora um pouco para países envolvidos, Estados Unidos, uma coisa que talvez pegou mais no mercado de petróleo na semana passada é que acreditava-se, tinha uma expectativa de que nesse nível atual de preço, os Estados Unidos iria começar a recomprar aquele petróleo dos estoques reguladores, dos estoques digamos assim, de segurança do governo americano.
E era essa a ideia, né? Ali 65, 70, a gente começaria a ver uma reposição desses estoques. E na semana passada, assim, junto com tudo isso, né, quando bateu nesse nível, uma declaração do Departamento de Energia falando que eles não iam se apressar, né? E sinalização no mercado é fundamental, né? Tem até aquela brincadeira, né? Se você está calmo, eu estou preocupado, né? Se você está preocupado, então eu estou calmo, né? Então, essa calma, né, digamos assim, para que eu vou recomprar esse petróleo, às vezes o mercado interpreta como eles têm uma visão muito mais negativa. E, de fato, assim, preço do petróleo, os bancos já estão revendo níveis de demanda, inclusive também rebaixando a expectativa de preço em 12 meses para o petróleo, né? Então, o petróleo ele veio de um bull market assim, muito grande, né? Se a gente pegar um horizonte aí de 24 meses, aí, logo quando começou aí a retomada pós-Covid, e agora você tem, e isso a gente está vendo, como você falou, os estoques estão subindo nos Estados Unidos, os estoques estão subindo nos países produtores, e até mesmo o gás natural, né, que tem uma relação com o petróleo, você já está vendo esse aumento de estoque nos Estados Unidos, uma expectativa de um verão de temperaturas mais brandas e uma demanda menor por gás natural. Então, realmente o mercado de energia ele deu uma esfriada, assim, né? Hoje, nesse nível de preço, é até um pouco difícil de falar, né? Existe uma tendência de baixa, mas sempre há essa preocupação de que em algum momento, né, como se esperava, que o governo americano iria entrar comprando. Bom, Sérgio, quero continuar aqui falando com você outros pontos importantes. Eu só vou para mais um rápido intervalo comercial. Volto em instantes, né, trazendo aqui mais visões importantes, inclusive do Sérgio, para a gente debater aqui ao longo dessa nossa entrevista. Fiquem aqui com a gente, voltamos em instantes. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 38 minutos. A gente volta aqui a conversar com o Sérgio Mastrangelo, que é chefe do Agro da Ativa Investimentos aqui. Sérgio, quero trazer para a nossa conversa agora o Alex André, que também tem perguntas para você. Alex está aqui comigo na nossa programação. Fica à vontade, Alex. Grande Sérgio aí, prazer falar contigo, ótimo dia.
Sérgio, eu tenho uma pergunta, né, em relação, a gente está falando de commodities aqui, a gente não pode deixar de falar, a Paula estava falando um pouco de China, né, mesmo que diretamente, mas eu queria tocar nessa questão de China, crescimento econômico. A gente sabe que Xi Jinping tem um grande desafio daqui para frente em relação ao crescimento. A gente tem ali aquela bolha imobiliária, né, que ficou sendo muito discutida, depois agora com essas questões, né, da própria visão mais econômica por parte do governo, né, o mercado tem colocado um pouco de flexibilização nesse discurso. Enfim, em geral, o que nós temos aí de balanço de risco em relação ao crescimento econômico chinês e quais são os desafios aqui para frente, Sérgio? Vou dizer que ela tirou o ano passado off, né, ela tirou o ano para descansar, né, eu acho que eu faço parte de um grupo de analistas que, como se diz, não acreditou muito nessa política de tolerância zero, né, de Covid zero. Eu achei que isso não ia perdurar do jeito que perdurou e praticamente você teve um ano inteiro com lockdowns e travas e restrições à mobilidade que afetou demais o crescimento, né? E aí eu faço minha culpa, assim, em tentar entender a China com o olhar de quem deveria, de quem deveria estar lá dentro, né? De como as coisas de fato funcionam, né? A gente está tão distante aqui, tem uma cabeça de brasileiro, uma cabeça mais ocidental e achou que a resposta, né, a um problema como foi o retorno da Covid seria diferente como foi aqui, né, no Brasil, nos Estados Unidos. A gente mudou do convivendo com o Covid, né? Vamos tentar tocar a vida, mas com alguns cuidados, mas sem parar. E eles realmente entraram nisso, mantiveram isso, e só foi agora, a partir do final do ano, foi revisto, né? E durante esse período teve muito estímulo à economia, só que esse estímulo nunca pegou, né? Porque você dava um estímulo e travava a economia ao mesmo tempo e a coisa não andava. Existe uma expectativa muito grande do que vai acontecer daqui para frente, né? Você tem aí realmente a China precisando entregar um crescimento, teve aí, o Xi Jinping foi reconduzido, ele precisa agora se preocupar um pouco mais com a economia do que essas questões internas, né? Então eu acredito que assim, a China vai surpreender, olhando para commodities, assim, eu gosto das commodities que são mais chinesas, digamos assim, metais e grãos, né? Energia, não que a China não absorva, mas eu acho que existe aí, como eu tinha falado anteriormente, um peso maior para países envolvidos, né? Então, assim, eu continuo otimista com relação à China. O que talvez pode mudar é a intensificação dos problemas geopolíticos, né? Essa relação com a Rússia, Taiwan, os Estados Unidos batendo mais forte aí, a gente vem aí de um período longo de atritos que começaram lá atrás, antes da pandemia, com a guerra comercial, entre Estados Unidos e China. Então, tem alguns atritos que foram se intensificando e agora com Biden também. Então, acho que talvez o grande risco, ao meu ver, seja esse, né? A questão imobiliária na China não é que ela esteja resolvida, mas ela está, digamos assim, contida, né? Já não se fala tanto daquela alavancagem. Eles conseguiram fazer uma desalavancagem do setor. Claro que eles vão estar, né, monitorando para que não volte, né, a esticar muito essa corda do setor imobiliário. Mas assim, eu tenho uma visão positiva, tá? Dito tudo isso, eu não acho que a gente vai ter um problema mais sério com a China. Ô Sérgio, uma outra pergunta em relação, você estava falando em relação às commodities metálicas, né, principalmente, né? A gente observou muito a relação, né, da energia ficando muito cara, né, lá atrás, né, e isso trazendo uma paralisação até mesmo nas cadeias produtivas, até mesmo das Chinas siderúrgicas, né, fechando, até mesmo terminando fechando ali alto forno de forma geral. Observando esse cenário, não falando nomes aqui no Brasil de ações, enfim, que pode ser beneficiado, mas falando de cenário mesmo, assim, você falou commodities agrícolas, metálicas, a gente sabe que o Brasil, ele é muito, né, enfim, dependente de commodities. Então, isso consideravelmente, falando de China, que pode surpreender positivamente, está falando de Brasil também, né, então, essa é a minha leitura. Estou correto? Enfim, eu queria entender também em relação à China, uma segunda pergunta rápida, se tudo o que você diz em relação às suas preocupações de China, se está realmente tudo precificado na sua opinião, ou seja, será que, falando de China em geral, né, será que o downside está menor aí que o upside? Será que o risco de oportunidade está a favor aí no mercado chinês agora, falando de forma geral?
China sempre assim, como eu falei, a maneira deles tocarem, né, a resposta a políticas públicas é um pouco diferente do que a gente vê por aqui. Se eu fosse falar em foco, eu acho que hoje o mercado está muito, muito focado nos Estados Unidos. A preocupação hoje ela é com relação à política monetária, a situação bancária, Estados Unidos e Europa agora, né? Então, acho que assim, você tem uma situação para os decisores, né, para quem faz a política monetária, é complicada, porque antes era apenas inflação, agora ele já tem um outro ponto que é a estabilidade do sistema financeiro, né? Então, ele está num corner ali de que, bom, eu tenho que avançar ao mesmo tempo para combater a inflação, mas se eu pesar um pouco a mão, eu posso criar uma crise bancária que pode ter um efeito muito ruim, né? Então, assim, eu acho que o foco hoje, eu falei de China, assim, por olhar bastante commodities, mas quando eu vejo um macro hoje, a preocupação já não é tão China, eu acho que é muito mais Estados Unidos. Para o Brasil, né, o Brasil ele responde muito a commodities, né? Então, de novo, tem uma oportunidade, a gente pode ter aí, a gente já teve, né, um boom de commodities aí, pós-Covid, a gente pode ter aí uma volta, principalmente nessas commodities que eu mencionei. Isso pode ser muito positivo para o Brasil, né? Mas aí também depende um pouco de como a gente vai se relacionar. Essa visita, né, do presidente Lula à China é muito positiva, uma comitiva, apesar desses atritos, né, que são vistos entre o governo e principalmente o setor agrícola, né, essa visita na China mostra que é uma comitiva grande, né, que vai, né, talvez até grande demais, mas assim, mostra que esse atrito ele está muito mais na mídia, né, muito mais um ruído político, né, de políticos terem que falar coisas para mobilizarem suas bases, do que propriamente uma postura, digamos assim, política do governo, né? Um grupo bem grande de empresários está indo, vários representantes do setor agrícola, do agronegócio estão indo junto nessa comitiva. Então, assim, pode ser alguma coisa muito positiva, né, intensificar esse relacionamento entre Brasil e China. Maravilha. Sérgio, quero agradecer. Obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Perfeito, é um prazer. O prazer é meu.